É por isso que eu tô. Neste nível. Eu até vou comentar no Forrada agora, que, quando começar. Eu até vou comentar sobre isso, que, tipo assim, eu meio que tô sendo obrigado a aproveitar a lado bom da liquidez no primeiro tempo e no segundo tempo aproveitar o lado bom de fazer microtrade. Eu ainda consigo fazer essa separação dentro do meu trade, né? Mas é Olha, difícil. vamos levar 1 hora e meia, porque eu não montei o meu layout ainda depois para fazer o jogo das 8. Ah, não, de boa. Vamos começar então? Deixa eu ver aqui se já tá preparado. Ah, deixa eu gravar um story Embora. pra mandar o link. Certo. Não fizemos grande divulgação e não sei o quê, não vamos ter ninguém hoje, ok? Capaz. A galera tá sedento pra um Duvido. conteúdinho, né? Sim, mas Ficar, ele tem ficar que um ser pouquinho off rotineiro também, eu aquilo. acho que vai ser bom. Eu acho que a gente vai Não, surpreender. vai ser para os próximos programas. Para este aqui, eu acho que não. O pessoal vai ser meio apanhado com as calças na mão, não estão à espera. Não sei. É meio aleatório, assim. Talvez se fosse no mesmo horário de antes, talvez ia ter mais Ah, gente mesmo. 2 horas, não sei. talvez. Vai estar a coincidir com a hora que os meus miúdos chegam naquele topo, que eles chegam aí com uma euforia a deitar a casa toda abaixo. Você já botou a lozinha aí pra fazer barulho quando eles abrirem a porta? Isso que importa, cara. Ah, não é preciso? Eu dou conta deles entrar no prédio. Aí Fala é sério. foda. O Bernardo está um barraqueiro. Ah, pai, fica! Carrega e fica! Eu não lhe estou a dar, não lhe estou a dar, não lhe estou a dar atenção. Ele, vai, carrega e fica! Lógico. Agora ele tem um. Ô, querido, agora falando do Campeão! podcast que Ele você viu no sabe o É lógico. caminho, né? clica aí, vem aqui trocar uma ideia com a gente, conversar sobre essa aí, Até o pequenino já está a nossas começar a experiências, dizer o que tão tá nisso. dando bom, o que tá dando ruim, enfim. Aí. Vambora, postado. Online. Estamos online e roteando, rapaz. Vamos embora. Já tá ao vivo? Já estamos ao vivo e em definitivo. Só falta você, Daniel. A Renan tava doente, agora sou eu. Agora só falta você. Não, eu agora já tô recuperado, cara. Sai pra lá, não tô mais doente, não. Nem brinks, Mel. Não, tô Nem falando. brinks. Não, você passou, agora tá comigo. Ah, entendi. Eu estou pálido, não sei o porquê desta penumbra que eu tenho na imagem, mas enfim, vamos embora, vai ter que ser assim. A Peço desculpa. penumbra. Limpa a câmera. Não, não é, sei o André. porquê Antes de eu fazer a chamada com o André, estava limpíssimo. Com o André não, com o Renan. Depois metemos a chamada, ficou assim. Não sei. Ah, entendi. Já tem ali um comentário, pá. Já, dois. Trader sem fama. Trader Boa sem tarde a fama todos. que já é famoso, cara. Quem é? Sabes quem é? Não sei, tô brincando. Ah, Ele já sei esteve lá. por aqui. Eu sou literal, tu sabes disso, vai com calma. Sim, perfeito. A maioria dos portugueses são assim, né, cara? Deixa eu pegar aqui, ó. Arrumar o trem, arrastar pra cá, pumba, pumba. Então bora! Sejam todos muito bem-vindos a mais um querido e amado episódio do Forrada Podcast. Episódio número 45, cara. Vocês têm ideia? Já são 45 semanas. Eu acho que a gente O não quê? cai mais, hein? Não, 45 já não cai, esquece. Só se você tiver muito azar pra você cair com 45. Não cai. Tá confirmado. Fica tranquilo. Também ninguém torce pro Vasco aqui. É, tem um português aqui do lado que parece que gosta do Vasco, cara. Eu gosto do Vasco, pá, peço. Mas não vamos falar de Vasco não, que o Vasco ganhou do meu querido e amado São Paulo, né, cara? Acredita nisso, Daniel? O impossível aconteceu, meu Deus do céu. Ah, pior é que acredito. O Vasco ganhou do São Paulo. Eu não tenho seguido nada, rapazes. É, você só tá fazendo a Euro, né, cara? Fazendo a... Quer dizer, quando dá, né? Quando dá. Quando dá. Quando dá. Eu Quer tenho uma contar coisa pra para galera dizer. por que você não trabalhou aí 2 dias?
Não. Primeiro, eu vou-vos mostrar um objeto super perigoso, ok? Isto é muito perigoso. Estão a ver? Cuidado com este tipo de objeto, pessoal. Por quê? Tem que tomar cuidado com esse objeto. Tem. Cuidado. Por quê? Porquê? Por quê? Porque o meu filho mais novo, que tem 2 anos e meio, conseguiu pegar nisto, ir ao cabo da fibra óptica. Pá, imagina, aquilo tem uma calha de plástico, depois leva o fio. Tem uns 2 centímetros assim. Sem calha. Mesmo junto à ficha. Pá, ele foi para lá fuçar. Conseguiu partir o cabo. Partiu mesmo o cabo, tipo. Basicamente, ele pegou uma tesoura de brinquedo e conseguiu cortar a internet e você ficou sem internet 2 dias. Sim, porque foi no sábado, só me vieram arranjar hoje de manhã. E fiquei com uma steak entalada no mercado em Lei ao Under, na Geórgia. Obrigado pelo golo, penalti no último. Nos Sem acréscimos. lógica. Obrigado, Jorge. Eu fiz green. Que coisa boa. Ele ficou entalado no mercado, pegou o gol e depois perdeu um dia de trabalho. Acho que tá bom, acho que valeu. Dois. Eu só fiz uma primeira parte do. Ah, você fez só o primeiro tempo no sábado? Nossa. Não, que não foi todo, foi tipo até à meia hora. Que beleza. Essa tesoura, como diz o Douglas ali, ó. Que tesoura boa, né? E vamos dar uma Não, passada. Hã? Pode E falar. ainda digo mais. Fiz trading ali também, porque eu pensei assim, vou entrar aí rápido e tentar fechar aquilo num sítio qualquer. E depois pensei, eu entrei bem numa odd, eu entrei no início do movimento em lei. Fica para o EV mais. Fica para as prémios, vamos embora. E aí bateu, né? Tá vendo? Você tem que agradecer o seu mais novo aí pelo green. Certo? Não sei se tinha valor pelo jogo, que eu nem me lembro do jogo, mas pelo mercado no momento tinha depois. Ai, que coisa boa, cara. Hashtag menos stake. Histórias, né? Essa foi a. Eu já ouvi história, várias histórias, né? De stake que fica no mercado e tudo mais. Mas a primeira vez que eu escutei uma história de uma tesoura de plástico que o guri vai lá e corta. E, cara, você ainda pega eu o gol demorei e imenso fica tempo, 2 eu dias sem demorei. trabalhar. Não, eu fiquei sem net, eu estava maluco, eu não percebi o porquê. Porque eu nunca fiquei sem internet, acreditas? Eu nunca fiquei sem internet enquanto estava a trabalhar. Nunca. Eu tenho uma net, okay? Tenho a móvel, consigo logar pela net móvel o wireless do computador e não sei o quê. E eu tenho uma net. No Brasil tenho 2, vê lá. No Brasil eu tinha 2. Eu tirava de um cabo e metia o outro. Tu vê lá. Aqui não. Aqui eu sempre tive só Tive uma só e ele foi lá e cortou. Então, pra galera que tá aí no chat, né? Cuidado com as tesouras de brinquedo. Elas podem ser fatais para suas stakes no mercado. Bom demais, cara. E bom, vamos dar uma passada no chat agora, pra trocar uma ideia com a galera, né? Com essa brincadeira, o mais novo cortou, depois foi dormir a cesta, e o mais velho foi ver comigo Portugal ao bar, ao café. E tranquilo, né? Porque ganhou, certo? Ele comemorou, ficou feliz. Ele fez Não, um melhor. sim. Ou não? Não, melhor, tu não tens noção. Não, eu tenho que contar isto porque é delicioso. Qual é que é o nome do meu filho mais velho? Bernardo? Bernardo. Quem é que marcou o primeiro golo? Bernardo Silva. E o meu filho é Bernardo quê? Bernardo Silva também, porque eu sou Silva. Mas imagina, ele está no café no meu colo e o comentador grita: Golo de Bernardo! Nossa, ele ficou maluco. Não, maluco, ele olha assim para mim. Bom pra caralho. Não, tipo, há coincidências que tipo, ninguém acredita. É, muito bom. E eu estou vermelho do calor, minha nossa. Bom, agora vamos dar uma passada no chat, trocar uma ideia com a galera. Galera, primeiro que tá falando boa tarde aqui, ó, o Douglas deu boa tarde. O Trader Sem Fama também mandou uma mensagem, já vamos ler sua mensagem. O Leonardo mandou um boa tarde, ó. O Trader Monte Cristo também deu boa tarde. Guilherme Farias, ele falou batatas todos, pra quem não sabe, né? A galera do Alpha normalmente fala muitos boa tardes, né? E acaba que emenda tudo, fica batata todos. O Moisés falou, opa, fizeram falta. Fizemos falta, aí o Moisés sentiu nossa falta, tá vendo? Eu bem disse, não devíamos ter tirado férias, nenhum de nós, Renan. Eu avisei. Tá vendo? Eu tirei férias, daí depois o Daniel tirou férias, enfim. Mas agora estamos de volta, né? O Manuel disse que o Diniz caiu. E aí, eu já sei que no CAP também caiu um treinador lá.
Eu sei que o Petralha, ele meio que gosta do Diniz, não? Então teremos o Gosta. Diniz no CAP? E o Cuca no Fluminense? O Cuca no Fluminense? Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Tá? Não me espantaria se o Silvinho pintasse em algum clube, tá? Não me espantaria. Eu acho que ele não larga a seleção da Albânia. Mas, pelo que ele tá fazendo nessa Euro, merece. Silvinho injustiçado no meu querido e amado Corinthians, hein? Também acho que não. Injustiçado. Vamos ver aí, ó. Ah, o Guilherme até mandou ali, ó. Diniz demitido do Flu, Cuca demitido do CAP. Diniz no CAP é a realidade. Perfeito. O Rocker que deve estar feliz, né? Lá do Alpha. Nossa, o Rocker deve estar soltando rojão. Bora aí. O Léo Guedes mandou boa tarde. O GG mandou aí boa tarde também. O Diegão, boa tarde. Aí o Thiago Tavares falou, boa tarde. Eu gosto do Vasco também, principalmente quando tolei a eles. Perfeito. Perfeito, excelente. Aí o Dom... Não dá nem quando é contra o São Paulo, tá? Porque foi uma Não. cacetada. Calma aí, cara. Calma aí. A gente tá sem nosso goleiro, cara. Contra Pô, o Vasco, 4 podia ir desfalques estão açúcar. na seleção, cara. Por que você não coloca a camisa azul pro São Paulo contra o Vasco? Ah, sei lá, mano. Vai se foder. Aí o Wellington Eu sou falou ali filho da boa puta, tarde essa também. piada. O Douglas falou, essa tesoura é boa, comprem. Aí o Luiz mandou um boa tarde também. E o Moisés falou, dia triste, Diniz caiu. Como vou passar sufoco na saída de bola agora? Relaxa, já já ele tá no CAP. E aí você vai ficar tranquilo. Ó o Rocker, ele falou, meu dia acabou. Tava citando o Rocker aí, ó. Calma, Rocker. Com o Diniz, Pode nós foi piorar. quase campeão brasileiro, cara. Ele acabou de ser campeão da Libertadores. Confia no homem, ele merece, tá? Aí o Marlon falou, Egitão com forrada. Aí sim, hein, Marlon? Tá rolando Egito agora, cara? Coisa boa, velho. Tá. Eu tenho aqui a 365 aberta. Início da segunda parte. Que coisa boa. Aí o Brito mandou um boa tarde. E aí o Glauber fez uma pergunta. E o Trader Sem Fama também, pra gente já entrar um pouquinho no tema aí. E fiquem à vontade, por favor, pra interagir no chat. Manda foguinho, manda oi, manda qualquer coisa. Só pra engajar. Deixa o like também, porque aí engaja mais ainda. E, bom, a E galera, comentem, né, do e YouTube, olhem. o estagiário do YouTube divulga a nossa live. Então deixa o like, manda foguinho aí no Olha. chat, faz qualquer coisa. Xinguem o Renan só para criar engajamento. Xinguem o perfeito. Renan aí nos comentários. Perfeito. E dá dedada, porque o Daniel tá chegando nos 40, é importante. Dá dedada aí no like. Né? Meu Deus. Não? Hã? Só pra quebrar o clima? Hã? O bom não foi Já você falta, falar. olha, já Dá falta dedada menos no de 2 Daniel, anos. no like, né? No caso. Não, o bom não foi Já você falta falar. O menos bom foi de ele 2 rir. Ele deu uma risada tão assim, sincera, sabe? Achei engraçado. Deixa a dedada aí. Aí o Bruno Barros falou: salve cachorros, é nóis, ficas o meu dia. Claro que fica, porra. O melhor treinador que tem no Brasil atualmente após Abel Ferreira. Claro que fica. Você tá doido? Calma aí, Porra. calma aí. Uma loucura. Eu não sei por que a galera tá... Não, é foda. Você vê quando o time, tipo assim, ele tá numa fase boa, quando você perde 2 jogos seguidos e vira crise. Crise, tá ligado? Tava aí há mais de 10 jogos sem perder, perdeu 2. Crise no São Paulo. Demitam o treinador. Mandem jogadores embora. Eu não entendo nada, mas tudo bem, né? Vida que segue, né? Vamos falar do que realmente importa. Não, deixa-me já falar 2 coisas que eu vou me esquecer. Fala 2 coisas, senão você vai esquecer. Vou mandar salves à Zuka. Salve ao projeto do Adjusta e do Paulinho. O Paulinho que me mencionou num vídeo, que saudades de falar comigo e de trocar ideia também. É só aparecerem depois do Europeu lá no Alfa, ou quando quiserem. Os dois, quiserem aparecer os dois. Eu digo Alfa. Podemos fazer um forrada com eles, inclusive, seria legal. Siga. Epá, parabéns ao O Paulinho, Abrão que inclusive pelo já esteve projeto. aqui no Alfa, no Forrada. Sim, no Forrada, sim. Parabéns ao Abrão pelo projeto, parabéns ao Paulinho, parabéns ao Cameraman. E pronto, é o nosso Big Brother. Salvem agora o Douglas, da né? Euro. Vamos embora. Exatamente. Pronto, é isso. E aí o Danilo Não falou, ó, foi me esquecer. Trading House da comunidade Alfa na Europa para a Copa de 2026? Será? Ó. Infelizmente não, rapaz. Eu Eu sempre quis acho fazer improvável. Renan faz, né? mas eu sempre quis fazer isso que o Renan faz e nunca tive oportunidade. Novidades em breve. Olhem, aí eu faço diferente. Vai que, né? Se quiserem fazer um trading house, Regular. se quiserem fazer um trading house, fazemos um trading house e nenhum de nós faz trading. Pegamos um montão de pessoas e pomos a lá a fazer dinheiro.
Isso eu aceito. Ah, sim, que é um projeto antigo, né? Não, Já. e atenção, resultados dos rapazes só no final, sem pressão. Seria interessante. Uma casa pra Eu ensinar tiro férias trading e às faço isso. pessoas. Isso é interessante, Eu não mudo. Bem, enfim. É um projeto interessante. Sim, Trazer a mas galera toda pra cá. Aí o eu não Liug, ó. O tenho. Liug, ele Eu deu não um tenho boa a condição tarde de ali, ó. justa, filhos. Eu não- O Liug, ele deu um boa tarde e falou: já ouviram a música do Carnaval de 2025? Eu já ouvi, mas eu não posso divulgar e novidades em breve, tá? O Liug vai lançar muito em breve o hit do próximo Carnaval, Peraí, tá? calma aí. O Meu Liu Deus. vai lançar um hit. Um hit, um hit. Eu ouvi, é boa, tá? É boa a música, é boa. E é hit. Tá bom. Fica a dica. Eu não vou dar spoiler pra vocês, tá? Mas eu recebi em primeira mão. Fica a novidade. E já vou dar um spoiler pra vocês aqui também, tá? Semana que vem, dia 2, teremos novidades. Lembra novidades em breve que eu falava? 1000 anos? Então, uma dessas novidades, semana que vem. Fica no ar. E aí, o My Bad Space, o Martins tá aí, ó. Salve, Renan, Daniel e André. Salve, Martins. Aí o Wellington falou ali, ó. Boa tarde. Passando aqui para agradecer ao Renan pelo ensinamento e pela paciência. Tamo junto, Wellington. Que isso, paciência é o que a gente mais exercita dentro do mercado, né? Paciência que nós temos com ele, tá bem? Tá. Comigo? Vamos embora, siga. Olha, mas ó, Renan, vamos acelerar isto porque eu às 19h30 tenho que fechar aqui o tasco que é para preparar o layout para trabalhar o jogo. Sim. Ih, temos 1h15, Vamos tá tranquilo ainda, eu acho. Não esquece de Não, guardar mas as podemos tesouras e começar a as falar facas do da sua europeu. casa, tá? É, guardem Não as esquece de guardar tesouras as tesouras e as, criança. as facas da sua casa. É bom, é bom, é bom. E bom, vamos já entrar então no tema. Continue mandando salves aí no chat, mandando ideia. O Pedrão mandou aí, ó, um salve, salve Pedrão. Continuem mandando no chat as dúvidas e tudo mais, que a gente já vai entrar um pouquinho dentro do tema da Euro. Tem algumas coisas que a gente quer conversar aqui, que eu coloquei na pauta, pra gente debater e conversar. E, bom, entrando um pouquinho no tema já. Ah, o Mengão antes mandou um boa tarde. Boa tarde, Mengão. Malvadão. Boa tarde. Mengão malvadão. Voando Voando baixo. Aí o Glauber ele fez uma pergunta aqui, e o Trader Sem Fama, antes mesmo da gente entrar em live, o Trader Sem Fama já tinha mandado essa mensagem, ó. Ele falou: está fácil ser tubarão nadando com tubarão. Muita gente completamente perdida no mercado, deixando toneladas de dinheiro para ser recolhida. Uma afirmação que eu tenho dificuldade, sendo sincero, de Isto está difícil de interpretar. entender. Isto está difícil de interpretar. Eu concordo até ao ponto final. Está fácil ser tubarão nadando com o tubarão. Concordo. É tipo das coisas deste essa europeu. frase aí é fato, né? Okay? Muita gente completamente perdida no mercado. Também concordo. Deixando toneladas de dinheiro para ser recolhida, depende da abordagem. Eu tô, assim, eu acho que do que o Trader Sem Fama falou, né, a questão de estar fácil ser tubarão, né, nadando com tubarão, é no sentido que eu concordo, porque eu acho que nessa Euro, o que tá tendo mais valor é você usar a frequência de mercado no talo, no máximo. O mercado quer back, você vai back, o mercado quer lay, ou você vai lay ou você fica de fora, sabe? E isso, inclusive, até no match odds, tá? Várias oscilações ali um pouco estranhas no match odds estão acontecendo. O mercado tá muito agressivo, mas dando boas oportunidades e bons preços para você trabalhar match odds também. Então eu concordo nesse aspecto, assim, no seu opinião de vocês, com relação a essa questão do fluxo de dinheiro, né? Não, e você tá junto com esse fluxo. Eu acho que sim. Se tu conseguimos estar quando o mercado está a dar back e conseguimos ficar em lei quando o mercado está a dar lei, a libertar dinheiro, principalmente, sim, para mim é aí que está o sumo da Euro. Eu tive, eu meio que por vício de mercado, não consegui ter visto, mas meio que quis um bocadinho continuar na mesma toada das ligas e o mercado, como sempre, disse assim, tens aqui uma barata e esqueci isso. E pronto, eu esqueci e melhorou. Pra você, André, você concorda com essa questão do tubarão aí, os movimentos maiores de mercado e tudo mais? Até no Alpha mesmo a gente já é meio que fato, né? Cadê o pesadão?
Cadê não sei o quê? Cadê o dinheiro e tal? Então, assim, a gente, na Euro, é mercado e tal, assim, tem algumas abordagens, tem algumas coisas que estão acontecendo de vez, na maioria dos jogos, que é uns caras bem pesados, dependendo da odd, dependendo da odd, já estão fazendo isso Sim. meio que quase todo jogo. Mas olha, mercado, 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 preço de dinheiro, então eu concordo. Sim. E indo nessa linha, né, tem uma outra questão aqui que o Glauber colocou, né, que é como tá sendo a Euro pra gente, né? E tem uma outra pergunta mais embaixo, que foi feita também pelo Regis, que é como tá o back ao under, né, nessa Euro, né? Então, são duas perguntas em uma aí. Como que tá a Euro pra vocês aí? Respondam essa primeira questão. Para Em mim, geral, como que tá o para mim, resultado, né? E o back ao under, especificamente falando. o Beco Under, especificamente falando, não sei o resultado, se é catastrófico ou não, mas é capaz de estar mau. Ok? Porque imaginem, eu vinha de tanto final de época, tive assim uma semana ou outra. Eu tive uns períodos também maus de Beco Under, mas tive períodos de Beco Under excepcionais, que me pagou muito. E eu vinha muito mais na toada de Beco Under e viram o que é que aconteceu nos primeiros jogos, não é? Outros jogos com Chuva de mais gol. de 3, 4 gols, sei lá, um amontoado de gols. E só, mesmo que às vezes estejamos a fazer uma movimentação com valor, um jogo que tenha muito mais gols, a probabilidade de nós sermos apanhados ali na curva é muito maior. E foi isso que aconteceu-me. E não só, tive várias bolas no ferro, sei lá, e não apanhei e não consegui estar nessa toada do over que devia ter estado, ok? Tenho uma sequência de Cara, mas assim, Daniel, desculpa te interromper, mas hipóteses. você não acha que deu pra tá lei em muitos momentos? Só que acabou que o gol não tava saindo nesses Era momentos que a isso que eu gente ia tava dizer, lei? mas era Eu isso que não eu acho que estava a a gente dizer. trabalhou mal a primeira rodada, por exemplo. Eu acho que Faltou-me simplesmente o golo, gol não saiu. No momento que era muito faltou-me claro golo. de lei, sabe? Faltou-me gol para o PL e depois agora, mas é curioso, agora os gols até diminuíram e eu tive em situações em que apanhei golo e a coisa começou-se a endireitar. À pala do golo e golos estúpidos, ok? Só porque o mercado me deixou. Sim. Mas pá, eu acho que vai, para mim, volta a valer as coisas novas do mercado e o que eu estou a aprender acima de tudo, ok? Uh, vão ver um programa um dos dias que o Odd Justa fala da explicação do gráfico, ok? Da explicação do dinheiro no gráfico e o que reverbera o dinheiro no mercado depois mais tarde entrar e a sair. Que eu acho que no mercado de under é isso que eu estou a analisar muito, 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 muito e mesmo que eu não goste, é isso que eu tenho que fazer. E é isso que eu tenho feito, ok? É por aí. Pra quem não sabe, o vídeo que o Daniel tá comentando, ó, é exatamente esse vídeo aqui, tá? Como pensa um trader, basicamente. Sim, É esse vídeo aqui. sim. É a rotina deles, né, da Euro House 5 e 6. 5 e 6, né, no A caso. movimentos mais curtos, ok? A situações mais curtas, se calhar eu não sei qual é o período que ele fala aí de minutos, mas no under, se calhar às vezes a 5 minutos, a 2 minutos, às vezes a 10, ok? Às vezes a 10, se essa pessoa ainda não libertou o dinheiro todo ou coisas desse género, ok? Atenção a isso. Boa, e pra você, André, como que tá? Olha, faz um tempinho assim, né, mais ou menos, que eu tô trabalhando. Para mim é mais fácil, por enquanto, me abordar e trabalhar com feed. E no final da temporada eu intensifiquei trabalhar sem feed. E agora um campeonato inteiro sem feed, eu tô tentando abordar tipo o viés, né, que eu já tinha falado que eu tinha começado. E tá saindo muito gol de fora da área e muito gol de zebra. Fora da área tem até dados, né? Eu vi o Thiago Leifert falando, ele puxando dados lá. É muito acima da média o tanto de gol de fora da área que tá saindo. E esse gol de zebra, isso tá pegando um pouco para mim. Tá pegando muito. Pra falar a verdade, não é nem pouco. Que tá ali e tal, tem algum. Claro que eu errei alguns gols e tal, mas tem hora que. E aí é igual essa também. Tem hora que você tá lei ali e o gol não sai. Aí. Ah, agora vai pagar, né? Aí a zebra pega a bola e faz o gol. Então, assim, Sim. essa parte do viés que eu tô tentando trabalhar por enquanto tá me castigando um pouco. Tô tentando mudar algumas coisas
de olhar também para o mercado para tentar ser mais assertivo nas entradas e tal, mas por enquanto tá mais ou menos. É assim, pra mim, em geral, primeira rodada eu acho que eu dei uma sofrida legal. É comum, diria eu, assim, principalmente essas competições de tiro curto, né? No começo, realmente, você fica um pouco atônito ali, tentando entender as movimentações do mercado, como que as coisas estão funcionando. Então, de fato, eu acho que ali na primeira rodada foi foda, sabe? Foi bem difícil. A Euro tá positiva pra mim. Eu tô com cerca de umas 12 stakes pra cima. Algumas situações de alavancagem tá tendo muito valor, assim. Eu não tô encontrando preços muito interessantes pra match odds, sendo sincero. Então eu acabei ficando de fora de algumas remontadas, de algumas reviradas ali, que normalmente eu fico dentro quando eu tenho preço. Mas eu gosto de pegar mais no final do jogo, então, assim, com relação ao overview de alavancagens, tá sendo pior do que deveria. Tá tendo muita oportunidade pra alavancagem de final de jogo. Último minuto, o mercado becando a 0,2, becando a 1,01. Muitas oportunidades mesmo. Fiz muito head nessas situações, mas heads que pra mim tem muito valor no longo prazo, então meio que se dane o curto prazo. Mas tá difícil, realmente. Tá difícil. Não tá nada fácil, não foi, né, essa primeira rodada muito simples. Mas, depois eu me adaptei bem, eu acho que me adaptei bem, porque o resultado começou a ficar positivo. E tem alguns jogos em específico, assim, que eu acho que estão tendo bastante critério interessante pra under, sabe? Não só critério de leitura de jogo, mas critério de estatística em si mesmo, da partida, sabe? E também critérios, assim, técnicos óbvios. Tipo, um cara começou a empurrar o mercado pra baixo com muito dinheiro. Meio que não tem como essa posição não ter, assim, tanto valor, sabe? Eu até gravei um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. Logo quando terminou a primeira rodada, postei um vídeo exclusivo também lá dentro do Alpha Plus pra galera. E eu consegui entender muito melhor as dinâmicas de mercado. Só que aí que tá. O trader que quer trabalhar mais lance a lance, o trader que quer trabalhar mais em função do delay, o trader que quer fazer mais micro tradings, não é essa competição que você vai conseguir ter o seu nível técnico mais alto, sabe? Não é nesse tipo de jogo, não é nessa condição de trabalho, não é nesse tipo de mercado. Então, assim, eu felizmente, eu tenho dois traders, né, dentro do mesmo trader, vamos dizer assim, que é o trader do primeiro tempo e o trader do segundo tempo. O trader do primeiro tempo que eu sou é um cara que assume posições um pouco mais longas, seja em back ao under, seja em lay ao under, seja no mercado de limite, quanto no mercado de 2,5, 3,5 FT. Então são posições que, em geral, no primeiro tempo são mais longas. Então a primeira rodada eu fui castigado, sabe? Tomei muita burdoada. Por quê? Eu tava teimando com o mercado. Eu falei, bom, esse mercado lateralizou 3 minutos, 4 minutos. Ele vai ter que descer agora. E aí eu tinha ficado lay 3, 4 minutos, o gol não saía. Quando o mercado começava a querer me pagar, eu dava back, tomava o gol. Isso aconteceu demais na primeira rodada. Porque a primeira rodada saiu muito gol, né? Aleatoriamente acabou que me faltou gol, assim como o Daniel comentou. Pra mim faltou gol na primeira rodada ali, porque eu fiquei lay muito tempo. Teve absurdos de jogos que eu fiquei lay 12 minutos. Não tinha mais como eu ficar lay. O mercado já começou a me dar indícios técnicos que ia descer. Eu inverto pra back e o que acontece? Eu tomo o gol. Isso aconteceu demais, sabe? É normal, faz parte. Mas eu acho que, assim, do nosso lado, assim, como trader, como profissional, e falando já do trader número 2, vamos dizer assim, que sou eu no segundo tempo, eu não posso trabalhar micro oscilações, micro trades, não dá. Não é ali que eu vou extrair o maior valor do mercado. Não dá. Simples assim. E tem muito trader que quer fazer esses movimentos, sabe? E quanto mais trader quer fazer esse movimento, mais engessado você fica dentro do mercado. Então, assim, é ruim porque se você tem como base de trabalho, eu acho que o André sofre mais nisso, né, André? Porque você é mais esse cara, né? Do micro trade, da micro oscilação, de ter muito controle, trabalhar em cima de feed, né? Sim, sim. Eu tô querendo mudar, mas tô no meio do caminho. No meio do caminho tem uma euro no meio do caminho. E é realmente complexo isso. E aqui eu falo até pro André, o André trabalha comigo, né? A gente tem uma relação muito próxima. E então, assim, meio que não tem como, sabe? Você fazer esse tipo de trade nesse tipo de mercado. Porque a condição é péssima,
além da condição ser péssima de delay, o radar não é nada confiável. Então você vai fazer o quê? Tipo assim, não tem muito como você fazer micro oscilações. Não tem como você querer ganhar 2, 3 ticks e meter o pé, sabe? Não é assim que tá funcionando. São oscilações mais longas. E eu acho que nesse aspecto, essa competição é uma aula para muito trader que não tem essa forma de abordar, né, o mercado. Então assim, o under tá difícil? Pô, na minha opinião, na primeira rodada foi muito difícil. Mas agora, pensando um pouco mais com essa visão de longo prazo, de fazer oscilações completas, tá mais fácil. E eu consegui ter bons lucros, sabe? Em linhas gerais. Então acho que esse é o overview pra mim, assim. E o meu resultado tá positivo, eu tô cerca de 12 stakes pra cima. Tá bom, não tá nada ruim. Ontem eu acho que eu fiz 3 stakes de lucro. Maioria delas em back ao under, inclusive. Eu vou comentar um pouco mais a fundo o jogo da Escócia e Hungria, que foi o jogo que eu fiz 3 stakes em back ao under ontem. E acho que fiz pouco, mas enfim. Já já a gente conversa um pouco mais especificamente. Mas tá foda. Mas nada que a gente não consiga se adaptar, né? E passando um pouquinho aqui no chat novamente, né? O Arthur Gamester mandou um carrega no like, people. Salve Arthur aí, sempre dando moral pra gente. Carreguem no like, por favor. O Léo falou que Zubeldia calça apertada. Ele é estiloso, cara. Não fale mal do Zubeldia, cara. Aí o Thiago fez uma questão aqui. Ele falou, estou vendo muitos traders fazendo live nessa Euro. Vocês têm algum projeto pra trabalhar dessa forma também? Com relação à forrada, não. Né? Zero. Com relação a eu, que sou, né, mais produtor de conteúdo do que os dois, também não penso em fazer nada nesse sentido. Eu trabalho junto com a galera todo dia, né? Essa Euro, como toda a gente tá trabalhando junto, mas é dentro do Alpha, não é publicamente, né? E eu acho que é uma pressão desnecessária pra uma competição que já é tão difícil. Resumo é isso, e por isso que eu não tô fazendo. Mas admiro quem o faça e apoio que todo mundo que tenha condição e queira fazer, o faça, tá? Aí tem algumas questões aqui, ó. O Thales falou, boa tarde, vou planilhar meus heads da Euro enquanto assisto o programa. Aí é foda. É importante planilhar, né? Fazer o quê? O Wellington falou, obrigado comunidade pelo conteúdo. Tamo junto, querido Wellington. O Léo falou que é fit com a Ivete Sangalo. Já pensou? Liug e Ivete Sangalo? Hã? Ah, ia ser interessante, hein? O Mota diz... O Liuk também vai mostrar as pernas, é isso? Não sei, vai que, né? O Mota falou que o Paulinho é pé frio da Euro. Cara, por quê, cara? Calma aí. Só se ele tiver dando azar pra quem? Pra ninguém, né? Pra Croácia. E a Croácia tá mal, inclusive, né? Aí o Renan mandou um boa tarde, o João também mandou um boa tarde. Ó, o Vini Bretz aí na área. Salve, Vini. Ele falou, boas, meus queridos. Sofrendo com o nosso under na Eurocopa também? Foi sofrido, né? Um pouquinho. É chato. Um pouquinho sempre é sofrido, né? Aí aqui tem uma pergunta interessante, ó. O Regis falou ali, ó, grande Vini, minha referência no under. E aí o Regis falou, de acordo, Vini, tá difícil na Euro. Tá bem difícil mesmo. E o Martins, do My Bad Space, perguntou, ó, Daniel, é você colocando stakes de 1 milhão? Eu nem 1 milhão tenho, quanto mais stakes de 1 milhão. É ele. Cara, eu acho que cabe um pouquinho a gente falar desse tá. cara, né? Eu acho que cabe a gente falar dele. O que vocês acham desse doidão, com todo respeito, né? Olha, qual é a opinião de vocês? Peraí. De certeza que esse rapaz de 1 milhão, para ele ser tão bom, tem o MyBetSpace. Vai lá fuçar os usuários do MyBetSpace ao Martins. Nunca certeza que ele tá no MyBetSpace. De certeza que ele está no MyBetSpace, para ser tão bom. Com certeza. Mas eu acho que eu acho que cabe falar sobre esse cara, assim, porque, assim, é algo único, né? Eu acho que é algo que ninguém viu, assim. Traders de 10 anos aqui nunca viram, traders de 3 Copas do Mundo nunca viram. Eu tô na minha... Já fiz 2 Copas, né? Essa é a minha 3ª Euro, se não me engano. E eu nunca tinha visto, sabe? É algo realmente que assusta, né? Porque é stakes de $200 mil, né? $1 milhão. E não é uma stake de $200 mil, né? São várias stakes de $200 mil colocando o mercado pra baixo. É curioso. Cabe um disclaimer pra falar desse cara. É no mínimo curioso. Teve um jogo que eu fui contra esse doidão, que foi no jogo da França.
Foi o primeiro jogo. Eu acho que tem 2 jogos que ele empurrou a Vera mesmo. Eu acho que foi no jogo da França e nesse jogo de ontem da Escócia e Hungria. No jogo da França eu fui contra ele, tá? E eu tô falando esses 2 jogos, tô destacando esses 2 jogos, porque foi onde eu acho que ele não teve limite, sabe? Ele foi indo. Teve outros jogos que ele teve limite, sabe? Ele tava lá, mas com limite. Mas esses 2 jogos me chamaram muita atenção. E eu acho que ele é bom, tá? A minha opinião, ele é bom. Bom. Dito isso, eu trabalharia dessa forma se, por acaso, algum dia, amém, eu tiver uma stake, uma banca dessa? Não trabalharia. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele é bom, acho que ele é lucrativo, mas eu jamais trabalharia dessa forma. Jamais. Vocês se veem no futuro trabalhando algo parecido com isso? Não. Eu não tenho coração para isso na idade. Eu vou fazer 40 anos. Parabéns aos envolvidos aí. Eu não sei se ele é bom, ele é rico. Que puta que pariu, é muito Eu dinheiro. não sei se ele é bom ou ele é rico, aí você tem um ponto. Opa, primeiro, para quem chegar a esse patamar de stake, não sabemos. Como é que ele vai transacionar esse dinheiro todo? Não vai, ele tem que forçar o mercado, ele tem que ir Parece que tem uma forte contra o WL na mercado. nossa Betfair, né? Por isso, se alguém quiser injetar 200 mil dólares, seja em que under for, ele vai ter que ir muito para cima do mercado para levar o dinheiro que está no mercado, para traders que discordam dele meterem dinheiro lá, para apostadores que discordam dele meterem dinheiro lá, e para o dinheiro market make, para todos os bots que lá estão e acham que aquilo é um preço de valor, e entrar tudo nele. E boa parte das vezes, e quando ele faz 2 ou 3 movimentos desses em menos de 10 minutos, ele até fica na leather. Ele fica na leather, porque não vão buscar o dinheiro dele nem num europeu. Por isso, eu acho que se alguém quiser ter essa stake e trabalhar um under, stake cheia, tem que fazer isso que ele fez, ok? Mais tico para cima, mais tico para baixo. Eu não vejo ninguém a conseguir injetar esse dinheiro no mercado sem ser daquela forma. Sim. E é muito especial, né? Porque é muito único, né? É algo que, assim, assusta até porque não é algo que faz parte do nosso dia a dia, né? É errar tecnicamente o que ele está a fazer. Não sabemos, porque ele, para estar a entrar naqueles preços, ele ainda achava que o preço era de valor, é o preço dele de valor. E dava exatamente 5 segundos, os bots estavam levando ele todo. No jogo de ontem, por exemplo. Todo. Tava levando ele todo. Não, o dinheiro dele não sobrepunha ao dinheiro dos bots? Ontem não. Ontem foi curioso. Quando chegou ali perto de 1,60, Mas quantas bombas deu... é que ele mandou ontem? Mas quantas bombas é que ele mandou ontem? 7, assim. Mas é que houve um jogo que ele mandou no Under 2,5, foi o da França contra a Áustria. Foi da França. Foram mais de 10, umas 15, sei lá. No da França foi mais agressivo. Ontem foi agressivo, pero não muito, sabe? Foi até que... Ele no jogo da França acabava com a liquidez geral do mercado. É uma coisinha que em vários ticks, naquele tick em específico, ele acabava com a liquidez geral tipo mundo. Tipo, pegas em tudo o que está a ver aquilo, não tinha mais como, né? não se sobrepunha à liquidez dele. E é curioso porque ontem ele esteve em 2 jogos em simultâneo. Ele esteve no jogo da Hungria e no jogo da Alemanha também. Só que no jogo da Alemanha foi um pouco menos de dinheiro do que no jogo da Hungria. Mas em ambos bateu, tá? Em ambos ele fez lucro. É bizarro. Mas assim, brincadeiras à parte... Se calhar ele está a saber precificar melhor estes jogos do que as casas de apostas, nós e não sei o quê. E antes da gente continuar, né, vou dar uma passada falando sobre isso, que eu quero dar um exemplo aqui, que eu acho que vale a pena, né? O Thiagão chegou aí também, deu uma boa tarde, ó. O Automoto Review falou boas, o Renilson também mandou uma boa tarde aí, ó. O Wellington falou, ó, comunidade alfa tem muito conteúdo top, mas o ensinamento sobre Under Limit é excelente. O Renan está acima da média, teve toda a paciência pra começar a iniciar no Under. Valeu demais, Wellington. Pô, o Wellington resolveu tirar o dia pra me agradar, cara. Ó, meu ego fica como? Daquele jeitão. Muito obrigado, Wellington. Aí o Thiagão falou, ele deveria estar comentando alguma coisa que a gente tava conversando, né? Sem falar nos gols de latereio. Tomei um gol de latereio inacreditável. Né? Mas, estávamos a falar dos primeiros jogos que estava a haver muitos golos e a primeira rodada. O Hugo mandou um boas, pessoal. Salve, Hugo.
Aí o Rick tá aí também, ó. Aí o Regis concordou, ele falou, ó, verdade, Renan, lance a lance, microtrade tá difícil, né? Aí o Hugo falou, fácil foi o jogo da França e Holanda. Pra back under? Talvez. Eu acho É assim, lance a lance aqui no. Lance a lance não dá. Lance a lance não dá. Ok? Porque perde-se sempre o fecho. Sempre. Sempre o fecho. Pra longas exposições, eu acho que teve muito critério pra back under, né? Agora. Tem que se respeitar o mercado. Tem que se trazer uma. Quem traz uma posição, tipo, a maioria das vezes é para fechar pelo mercado e acabou. É isso, na minha opinião. Também acho. Aí o Jorge falou ali, ó, vocês trabalham no off todos os dias no Discord? Jorge, praticamente todos os dias vai ter gente lá. Eu tô lá praticamente todos os dias, tá? Não, você errou aí. Praticamente todos os dias o Renan tá lá. Todos os dias tem gente lá. Sim, exato, perfeito. Tipo, ontem não, anteontem, né? Foi aniversário, na verdade amanhã é aniversário do meu pai e eu fui lá pra São José pra encontrar com ele. Eu não trabalhei sábado. Mas domingo já estava lá clicando com a galera. Então, assim, tem finais de semana que eu não trabalho, mas em geral, todo dia vai ter gente trabalhando. Todo dia. É bizarro. A comunidade é mesmo muito ativa. Muito ativa mesmo. Não, mandei o encontro do Alpha, que é assim, o encontro da comunidade. Tem gente lá. Exatamente. Então, assim. Final de ano, né? O Boxing Day ali. Eu nunca trabalho e a galera tá sempre lá clicando. Então, acaba que sempre tem gente por lá. O Iago falou aqui, ó, a partir de agora vão ser comuns situações de necessidade como no jogo da Hungria, onde as odds vão estar super altas no fim. Isso deveria se sobrepor ao comportamento no nível que aconteceu ontem. Vou contextualizar o Daniel e o André que eles não trabalharam esse jogo ontem, tá? Vamos lá. O jogo de ontem foi especial porque teve uma lesão muito grave. O jogo ficou parado mais de 7 minutos. Acho que foi 7 minutos e uns quebrados. Uma lesão muito grave mesmo. Se o jogo ficou parado 7 minutos e o juiz tem que dar acréscimo comum, ele vai dar 7 que ficou parado, mais 3 minutos no mínimo. Que foi o que ele deu. 10 minutos de acréscimo. Então aquele preço, lateralizando tanto, na minha visão tava correto. Aquele jogo pra mim era 10 ticks por minuto mesmo. Não acho que seria 5 ticks por minuto não, e também não acho que seria 15. Eu acho que 10 ticks seria o justo. Então aquele preço ficar lateralizado ali a 2,40, 2,20, eu acho correto, tá? Por quê? Porque faz sentido. Mas nesse jogo teve esse agravante a mais, que foi a lesão. A gente não vai ver, provavelmente, tomara que não, né? Porque o cara machucou feio lá. Situação chatíssima, inclusive. Mas eu acho que não vai acontecer dessa forma, porque teve esse agravante da lesão, que foi esses 7 minutos. E o mercado, de maneira correta, segurou esse preço lá em cima. Então, assim, eu acho que não nesse nível, tá? Mas segurar preços em odds absurdas, tipo 7, 8, 10 ticks por minuto, vai acontecer. De novo, com certeza. Se tiver muita necessidade, vai acontecer. Não sei a opinião de vocês aí, se quiserem falar um pouquinho sobre. Não sobre o jogo específico, né? Mas sobre os próximos jogos e expectativas com relação a lateralizações de mercados, né? Pela necessidade. Sim, então eu tenho que dividir isso em duas partes. Eu não desculpa que eu perdi um bocadinho a atenção do que estavas a dizer, mas eu vou responder, acho eu, dentro do mesmo tempo. Vai haver lateralizações por duas coisas. Ou três, mas situação de jogo, ok? Uma equipa, o jogo não estava a dar perigo e começa a dar perigo e a maioria das pessoas apercebe-se, consegue-se aperceber e começa a entrar, ou querem entrar no over ou querem fechar unders e cria esse platô durante algum tempo até toda a gente achar o mesmo, a maioria das pessoas achar o mesmo, ou então por necessidade, qualquer coisa que acontece e dá jeito e acontece um golo no outro jogo, ou uma coisa assim qualquer, ou acontece um golo que tira aquela equipa, ok? E de repente vira a haver fator necessidade. Ou então o dinheiro de alguém ou de algumas pessoas que se impõe muito mais forte e troca as voltas às pessoas que andam no mercado. Alguém que quer entrar muito back e até pode acelerar o movimento e depois, como o acelerou e ele também vai querer sair, ele ou eles vai lateralizar também muito isso. E eu acho que são assim essas três
meio que o meu carro-chefe para essas lateralizações. Bom, e pra você, André, com relação a expectativas aí desses mercados segurando pela necessidade? Principalmente Essa agora, né, rodada, que são rodadas decisivas, né? essa rodada aqui vai ser o que sempre vai acontecer em Copa, né? O time tendo necessidade vai lateralizar. Se é a zebra é uma lateralização, se é o favorito que está perdendo é outra lateralização. E tentar ver até quando, ver pelo peso de dinheiro, ver pelo tempo e trabalhando isso aí, ver pelo maluco aí de 1 milhão, ver um monte de coisa para tentar antecipar um pouco, pegar as descidas ou então ficar ali. Sim. É meio que dar uma analisada Mas no o que é que contexto. vocês acham? Desculpa, André, não sei se acabaste. Acabei, pode falar. O que é que vocês acham que está a ser. Do que está a acontecer no mercado, o que é que está a ser assim a coisa que vocês veem com mais valor? Cara, é difícil responder isso Uma que se porque. destaque. Oi? Uma que se destaque. Eu acho difícil de responder isso em geral porque. Mercado limite, para não divagares. Não, sim, porque tem muita coisa que eu tô olhando que eu tô falando assim, cara, isso aqui tem um valor absurdo, sabe? Lateralizações absurdas que estão acontecendo de 10 minutos, 7 minutos. Isso tá acontecendo. Ontem aconteceu, hoje vai acontecer, amanhã vai acontecer. Lateralizações muito absurdas que eu acho que tem muito valor. Só que pra mim, o valor extremo mesmo é quando o mercado fala assim: beleza, isso aqui tem que corrigir. Porque ali é absurdo. Um under que te pagaria, sei lá, 2, 3% por minuto, ele começa a te pagar 4, 5, sabe? E derretendo. Tipo ontem, no começo do segundo tempo da Hungria. Eu tô até aqui, ó, quer ver? Eu vou mostrar, Daniel, pra exemplificar aqui, ó, no 0.5. Vocês não fizeram o jogo, mas se liga nisso daqui, ó. Na minha visão, tá? Pra quem não sabe, isso aqui é o site da academia, tá? Tranquilo? Todo mundo conhece o site da academia, você se cadastra, você consegue ver o histórico de odds aqui. Não tenho, mas era bom, porque eu queria essas odds para mim assim organizadinhas. Não tenho. Paulo... Mas aqui, ó, vamos lá, com relação a esse preço, né? Eu comentei com a galera do Alpha lá, enquanto eu tava trabalhando, eu falei, cara, eu vou continuar back nisso daqui, tá? No final do primeiro tempo. E por que eu vou continuar back? Porque pra mim, esse preço tem que quebrar 6. E teve até uma pergunta do André, outro André, sem ser esse André, que tá lá no Alpha também, ele perguntou, Renan, você acha que essa odd quebra 6? Na verdade não, ele fala, você acha que essa odd derrete no começo do segundo tempo? E a galera do Alpha que tá aí no chat não me deixa mentir, eu falei, sim, e é por isso que eu vou continuar back. E por que eu falei sim, e é por isso que eu vou continuar back? Porque na minha leitura, esse mercado não poderia segurar acima de 6. Por quê? Jogo que tem necessidade, ele tem necessidade de fato. Só que geralmente é uma curva exponencial de escala de necessidade. Não começa o segundo tempo com a escala no nível máximo, porque os caras simplesmente não conseguem correr do minuto 45 até os 90. Não conseguem, é impossível. Fisicamente não dá. Então existe uma escala de necessidade. E na minha visão, essa escala de necessidade seria depois. E pelo que eu venho percebendo dos comportamentos, principalmente aqui da Euro, você tem muitos traders pesados de fato, traders que movimentam muito dinheiro, mesmo na Euro, que fazem o movimento e depois eles mesmos seguram esse movimento. Então eu imaginei e especulei um cenário que era: essa escala de necessidade não é máxima no começo do segundo tempo, logo ambas as equipes vão voltar de boa ou vão voltar dentro de um limite normal. E aí esses traders vão querer escalar esse preço para baixo. Escalar para baixo é foda, né? Mas vão querer fazer um rapel desse preço para baixo ali, puxando essa odd para baixo, para depois começar a lateralizar. E foi o que de fato aconteceu. Se vocês repararem aqui, ó, o jogo começa com a odd acima de 6, né? A odd bate aqui, ó, 6.6 no minuto 50, e eu segurando essa posição, indo contra a tendência do próprio mercado, mas estando muito respaldado nessa leitura toda que eu acabei de falar pra vocês. E o mercado do minuto 50 até os 70, basicamente, ele sai de 6.6 para abaixo de 4. Isso aqui é um valor inacreditável. Não tem como. E o jogo tava correspondendo, sabe? Com relação ao comportamento. Então, foi uma oportunidade que teve muito valor. E na minha visão, excelente. Aproveita. Só para citar um exemplo.
Isso daqui, pra mim, é o que tem mais valor na euro. Até o momento. Não, É você mas- identificar que o mercado quer ir e você entra. E você não precisa ter medo de dar back no Mas tem-te fundo dado, na euro. mas tem-te dado número suficiente para tu volumares de forma interessante isso. É tiro muito curto, isso que é difícil. Eu tenho Não, dificuldade em cravar pra você. Eu percebo isso que tu estás a dizer. Aquilo ali tem realmente muito valor, aquela movimentação, até ela depois começar meio que a lateralizar. Esse gráfico engana um bocadinho, porque essa descida pode ser muito em função do valor do tick também mais acentuada. Acho Sim. que até nem é o caso. Não é. Mas não é uma situação que tu consigas ter corriqueiro onde consegues volumar muitos trades num jogo, por exemplo. Exatamente. E é esse o ponto, Daniel. Porque assim, esse é um trade que na temporada regular eu faço. Esse trade aqui, pô, é um trade Sim, que eu também. especulo. Só que, por diversas vezes eu fecho, depois eu volto a entrar, depois eu fecho de novo, depois eu volto a entrar. Principalmente falando do segundo tempo. Aqui na Euro eu não tenho longo prazo, basicamente. Eu não tenho. Quando que eu vou ver isso aqui acontecendo de novo? Procura aí algum jogo que você vai encontrar uma odd que vai a 6.6, tá? E desce até abaixo de 4 no entendo. minuto 70. É uma mudança de linha de preço muito agressiva, sabe? Descer abaixo de 4 no minuto 70, tipo 99,9% das vezes não estão acima de 4 nos 70 minutos, ok? Sim. Isso é normal. Isso é o normal, Vai ok? começar a 6, né? Começar a 6 o quê? o ponto é Não, essa começar a oscilação aqui, ó. Meu, o mercado calma, calma. Não, atrasa então, aqui. oscilação Não, pequena dá sentido. 6. Não, calma. Um under começar a 6 no início do segundo tempo e estar abaixo de 4 nos 70 minutos é o que nós vemos sempre. Não, é oscilação. Calma. É a oscilação em si, Daniel. Ó, imagina. Você tem aqui um preço que começa aqui, eu estando em prejuízo, tá? Eu estando em prejuízo. Mas estás a falar Ele aos começa... 70 estás a falar e lateraliza. Ele sobe, basicamente. Vai a 6.6 no minuto 50, tá? Pode estar falhando aqui porque é questão de um minuto a mais, um minuto a menos. E aí você pega esse movimento aqui, ó. Contínuo, mas tu dizias passos. Ok, eu entendi mal. O quê? O que você entendeu mal? Não, porque entendi mal porque eu pensei que era uma movimentação brusca, completa e tens aí espaços. Não. Isso aqui, Daniel, foi assim. Sabe aquele jogo que você fala, cara, isso aqui é muito back ao under? Foi esse jogo. Isso aqui foi muito back ao under. E o mercado, tipo assim, teve que derreter. E aí depois de um determinado período, aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui por volta... Aqui, ó. Vamos puxar aqui, esse período. E aí você tem aqui, do minuto... Aqui o minuto tá todo fudido, tá? Porque o jogo ficou parado, enfim, o cronômetro aqui tá errado. Mas ficou aqui 10 minutos, A academia 15... que presta um... Peraí, Daniel, Vou deixa-me falar. ter uma cunha. É do usuário da academia. Ah. A academia tem os gráficos todos lindos, mas tem uns jogos em que nos 90 minutos ela mete 120, ok? E não dá para perceber nada daquilo. E são muitos. Por isso na academia já... Só para nos fazerem a vontade e porque nós somos uns abusados, já utilizamos o serviço e ainda reclamamos, mas já agora para reclamar, se quiser ajeitar esses 120 minutos e meter os 90 direitinhos, nós éramos eternamente gratos. Eu, que sou um usuário daquilo à bruta, eu uso muito. Mas aqui, basicamente, depois a gente teve, né? Eu não lembro exatamente agora qual foi o período, mas foi muitos minutos aqui que a odd ficou de 2,40 até acima de 2 aqui. Pra depois o juiz dar 10 e aí o mercado começar a tomar o seu rumo depois, né? Dos acréscimos já passado algum tempo. Isso daqui, claramente, lei, né? Então, assim, olhando movimentos longos, né? Nessa Euro, eu acho que é isso que tá tendo mais valor. E é por isso que eu fui puxar isso daqui. Você tá tendo movimentos muito claros de back e movimentos muito claros de lei. Aproveite. Ah, isso aqui vai se repetir no longo prazo, você vai ter muita oportunidade. Não sei, provavelmente não. Mas quem não ficou back... Até o Neviton comentou isso ontem no Alpha, e eu concordo muito. Quem não ficou back aqui nesse período, e depois ficou forçando back aqui nesse período, tá? De 2,40 aqui, cara, eu concordo total com o Neviton. Rever o seu trade aí total, porque não faz sentido algum. Você ficar assumindo esse risco aqui sem o mercado tá querendo ir para aquela posição, e aqui você não ficar back, sabe? Não tem muita lógica. Tá? Então, eu vim citar isso aqui porque a pergunta do Daniel foi no sentido, né? O que tem mais valor? Pra mim, é isso daqui, ó.
Isso daqui é o que tem mais valor. O jogo tá seguindo uma toada padrão, o mercado especula um cenário aqui que não acontece, de subida de preço, e depois o jogo under. E você back. E descendo. Acabou. E o mercado empurrando essa posição. Isso daqui pra mim é o que tem mais valor nessa euro. É não brigar, não dar murro em ponta de faca. Para mim, E eu tava dando ambas, muito murro em ponta de faca, sabe? Para mim, ambas as situações têm um valor similar, seja ir atrás do mercado quando ele quer back, seja estar com o mercado quando ele está lei. A grande diferença que eu vejo de uma para a outra é que eu vejo muitas mais em lei. Eu vejo muitas em lei. E claras, eu vejo de 1 minuto, eu vejo de 2, eu vejo de 3, eu vejo de 4, eu vejo de... Tem muitas, tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. E que são muito fáceis de identificar. E eu peco até muito como trader, porque eu no Mundial tive muita dificuldade de leitura do mercado, que eu gravei 2 dias e depois não descansei. Todo o tempo que eu tinha, quase não dormia. Eu estava a ver os mercados do Mundial. Ok? E eu, nos mercados da Euro, agora de início, eu não tive essa dificuldade e não aproveitei o mercado da forma que devia, por causa da época, do trading que eu trazia de época, e eu falho muito aí. Mas eu acho que é um bocadinho o que tu estás a dizer, mas eu destacaria mais as situações em lei, porque elas são muitas. Muitas mesmo. Em geral, assim, é até algo que eu tô falando bastante lá dentro do Alpha pra galera. São execuções. Vamos estruturar isso melhor, né? Existe o que você pensa que tem valor e você nunca conseguiu aplicar. Existe o que você acha que tem valor e você não tem convicção que aquilo tem valor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ficou um pouco confuso, né? Mas existe o que você acha que tem valor e você nunca conseguiu fazer, e o que você tem convicção que tem valor e você já conseguiu fazer. Existe uma distinção muito grande entre o que tem valor e o que não tem valor, o que você acha que tem valor e o que de fato tem valor. Por que eu tô falando tudo isso, né? Eu sou um cara que ao longo da minha carreira eu sempre tive que ter muita convicção. O Daniel e o André podem falar por mim isso. Quanto tempo eu demorava pra colocar em prática algo que eu tinha percebido no mercado, né? Muito tempo. Eu sempre fui esse cara. E eu acho que com o tempo, né? Não o cara que tá começando, mas o cara que já tá aqui há algum tempo, ele já pode começar a desconsiderar um pouco o estudo e tudo mais. Porque você não vai ter como replicar isso aqui, sabe? Tem muito trade que eu tô fazendo aqui na Euro que eu não vou conseguir replicar no longo prazo. Não vai acontecer. Por quê? Porque é muito específico. Logo, é uma oportunidade única. E se é uma oportunidade única, convém que sente, sabe aquele cheiro? Você fala, isso aqui tem valor. Você tem que entrar na Euro, sabe? Porque você não pode, se você já tem tempo aqui, se você já é consistente, enfim, fazendo todas as, né, distinções necessárias. E não é um... quer dizer, é achismo. Mas é um achismo em cima de muita experiência, ok? É tipo isso. Feeling. Há feeling de apostador em que vou fazer um X2 aí numa casa qualquer até física, e há feeling de quem está aqui há muitos anos a fazer sempre a mesma coisa. Sim. É difícil até de explicar isso pra mim, porque é contra-intuitivo, não é a minha essência. Eu não sou esse cara do... não, porque eu acho que tem valor e boa. Não, eu não sou esse cara. Eu tento buscar tudo que eu já estudei, tudo que eu já me dediquei, botar dentro de um cenário padrão e aplicar, né? E aqui, por exemplo, ó, citando um outro exemplo desse mesmo jogo, né? O 2,5. Ele pega e começa 2,30, um 2,5 alto, né? E aí o mercado, eu já dou back aqui a 2,8, 2,10. O mercado desce ali, basicamente, pra 1,98, tá? E depois o mercado volta a 2,10. Aqui tá falando 2,8, mas ele bateu 2,10 de novo. Cara, se é uma temporada regular, eu carregaria back ali com $1.000, $1.500 e ficaria back até o mercado corrigir, até a quebra de 2. Aqui na Euro, eu tive essa convicção? Não. Por quê? Porque na Euro, essa subida aqui, às vezes poderia ser uma subida que ficaria mais 10 minutos ali.
Só que esse jogo era extremamente under, entrando na leitura de jogo. Era muito under. O que eu fiz? Entrei lá, back, controlei a minha exposição e falei pra galera do falei, malta, agora eu vou cruzar o braço e esperar o mercado oscilar. Se passar 5 minutos e esse preço continuar aqui, eu vou teimar. Por quê? Porque a leitura de jogo tava me falando que esse preço tava errado. E olha a minha teimosia, o tempo que foi, ó. Ó o tempo que passou, ó. Pra depois ela quebrar 2. E depois que ela quebrou 2, aí foi só correr pro abraço, foi a coisa mais linda de todas. Porque eu só fui fechar isso daqui, ó. Aqui, em 1,50. Que foi quando veio o primeiro lei de alguém fechando essa posição aqui, tá vendo? Ó, já tinha batido 65, ela volta 68. Aqui eu reduzo. E quando ela chega aqui embaixo, em 1,50, basicamente... Esse movimento não é novo dos mercados, ok? Esse tipo de entrada, esse tipo de fecho. É muito, mas muito comum aparecer dinheiro grande no mercado onde já existe uma marca de dinheiro grande, próximo de dinheiro grande, onde eles querem... Muito, muito. Um under à frente que depois vai fechar perto da oda de entrada. E o que ajudou muito esse movimento aqui, Daniel, foi o pesadão empurrando aqui algumas vezes a stake de $200 mil dele. Então, assim, já era um back bom se ele seguisse... Não tem leitura. Se ele seguisse a linha comum, já era um back bom. E aí, aumentou o valor, na minha visão, com a chegada do pesadão, empurrando isso daqui pra baixo. E dá pra perceber algumas descidas aqui, bruscas, né? Você pega aqui no minuto 47... tá meio cagado o minuto, né? Ignora. Mas você pega aqui, minuto, sei lá qual, a odd tava 1,90, no minuto seguinte já tava 1,82. Aí no minuto seguinte continua 1,82, depois ele empurra de novo a 1,76. Então assim, ele tava forçando esse preço e foi assim até 1,60, aonde o mercado começou a lateralizar. Então aqui, por exemplo, é um trade que na minha visão teve muito valor. Teve muito valor por quê? Aí vamos lá, né? Na minha visão, teve valor por causa da leitura de jogo. Pelo comportamento do mercado, isso daqui era de ficar lei. Eu teimei com o mercado aqui. Eu teimei. Eu tava acumulando potencial de lucro, basicamente. Tá? Que é um conceito meio maluco que eu já comentei. Atenção. Oi? É que por norma, oscilações para cima de under não é sinal de descida abrupta de odd. Pelo contrário. É sinal de abrandamento de... linha de preço, né? De mudança odd de em linha de função do preço. tempo. Total. Não tem que ser. Depois ela até pode ajustar mais tarde outra vez, mas, por exemplo, movimentos fortes em lei, nós pensamos, isto subiu aqui mais 5 ticks, e depois vai ter logo um comportamento de descida similar a ajustar. E, na minha opinião, é o inverso. Abranda o movimento de under em função do tempo, ok? O único ponto que pra mim faz diferença é saber se essa descida mais lenta vai de fato mudar a linha de preço ou não. Se de fato mudar a linha de preço, aí, bichão, sim, não tem assim tanto valor. Se a linha de preço não muda, eu acho que em algum momento vai te pagar o que você achou que deveria. Sim, mas se tu entras lá em cima e não vai mudar a linha de preço até ao final do jogo, vai manter a mesma lógica de precificação e abrandou ali e acelera depois, tu vais estar em EV mais porque tu estás a conseguir um preço bem ok. Agora, se vai mudar a linha de preço, quer dizer, se for para ficar até ao fim, não há mudanças de linha de preço. Ela está aos 70 minutos a 2,30 e quando acabar vai estar a 1,01. Agora depende bem se queres um trade curto, médio ou longo. Longo já nem é longo, é Panther. É porque assim... Quando se entra num preço inflacionado desses à Panther, esquece as oscilações todas. Já não interessa, ok? A dica que eu dou assim é, e respondendo a sua pergunta de vez, né? O que tá mais fácil na euro, né? Como fazer trade, né, nessa euro. Dá pra ganhar dinheiro em under, dá pra ganhar dinheiro em over, dá pra ganhar dinheiro no match odds, óbvio, sim. Mas você tem que pegar... Se o mercado tá te pagando, fica back ao under. Se o mercado não tá te pagando, fica fora. Porque nessa euro, essa é a máxima. Essa pra mim é a tônica. Se o mercado está te pagando, você tá em EV+, e acabou. É incrível como o dinheiro grande
sabe mais do que a maioria das pessoas que estão no mercado. Há ali alguém muito mais sábio Sim. do que nós todos no Alfa. Ok? Alguém que entende aquela precificação geral daquele preço Sim. mais do que nós todos juntos. Sim. E isso é raro, meu. Isso é raro. Normalmente, não É difícil de você até aceitar, né? O seu ego meio que não Sim. deixa, né? Você aceitar que tem um cara empurrando esse mercado e que... É porque algo que me incomoda, sendo muito sincero, eu já comentei várias vezes no Alpha isso, é... Pra minha entrada ter muito valor, que foi o caso desse 2,5, que tá na tela aqui pra vocês, pra essa minha entrada ter muito valor, eu tinha que pegar esse doidão empurrando o mercado. Eu acho que teve muito valor porque ele empurrou. Eu acho que teria valor se ele não tivesse no mercado. Percebe a diferença? É um EV mais para um EV extremo. É simples assim. Teve muito valor porque ele empurrou, sabe? Se ele tu fores empurrou fechar, muito. se não fores... Sim, mas se tu fores fechar a posição, se tu não fores fechar a posição é indiferente, porque ela vai ter que fechar 1,01. Não, mas é que o preço acelera, né? Então, assim, acaba que ganha valor por causa dele, né? Sim, mas o preço acelera, mas, certo, o preço acelera dependendo e tu vais de um cara. fechar mais rápido à hora que tu queres. Vais ter menos tempo de exposição para ganhares a mesma quantidade de dinheiro. Talvez. Okay? Reduz o risco. Talvez sem o cara no mercado, pela leitura de jogo eu nunca fecharia, tá? Simples assim. Pela leitura de jogo eu nunca fecharia. Mas ele pode estar a empurrar para ti para o que seriam os preços justos. Exato. E aí poderia fazer sentido. Eu até fechei. Mas ali, por exemplo, a minha ideia, seguindo o movimento normal, se eu estivesse fazendo uma Premier League, uma Bundesliga, era fazer a quebra do odd 2, fechar ali 1,90, 1,80 no máximo. Só que, quando o cara aparece no mercado, eu já não quero mais fechar 1,80, 1,90, porque eu sei que ele vai empurrar mais. E eu sei que a minha posição vai ter mais valor. Então eu vou fechar quando? Quando esse mercado lateralizar, que foi quando? 1,60 ou 1,50. Basicamente ali, naquele range. Já agora vamos pá, ali o Mikael Povo. E só agora que eu encontrei a página dele outra vez, ok, que eu tinha começado a seguir, o Mikael tá aí, né? Mas ele tem duas. Ele tem uma que acho que agora vai migrar para lá, que era a que eu seguia. Entendi. E depois apareceu-me um post a dizer que ele ia migrar para lá, vi os stories todos dele, ok? Vi tudo. Mikael mandou ali, ó, excelente conteúdo, abraço Renan, abraço meu querido. E aí ele diz o pré-live dos favoritos. Eu não sei exatamente em que momento que ele falou isso, né? Quando foi na sequência acho eu, do eu ter-te perguntado qual é que era as situações que tu vias com mais valor. Entendi. Provavelmente. Acompanhar esse movimento aqui, né, basicamente, ó. Mikael, eu percebo o conceito, até porque o Abraão foi uma vez lá ao Alfa e eu percebi logo o conceito bem, ok? Acho eu que de uma visão que vocês devem ter similar do mercado e entendi, mas eu estou longe ainda de ter essas skills. De conseguir ler bem, não né? Virei para aí, okay? O fluxo de dinheiro pré, entrando em live e depois reverberando, né, ao longo do jogo. É um conceito interessante. E o Arthur mandou aí, ó, carrega no like, novamente. Então carreguem no like aí, malta. Se inscreva no canal, ative a notificação, como sempre, né? Vou dar uma passada no chat aqui. Já caminhando para o final do nosso querido e amado programa. Aí o Noturno, os caras é foda, criaram Noturno, parabéns pelo trabalho de vocês, valeu, tamo junto, meu querido. O Ramon perguntou se você tirou a tesoura do Piá, tirou, né? Aí o Mengão falou assim, ó, nesse jogo mesmo, tinha um fazendo back um green, empurrando o mercado pra baixo, tinha realmente. Eu tô bem focado no mercado de gols, nessa segunda rodada eu praticamente não cliquei no match odds, e nessa terceira rodada também, ontem pelo menos não cliquei. Hoje, vamos ver se vai ter alguma oportunidade. Mas eu tô conseguindo ver tantas oportunidades de mercado de gols que, né, enfim, acho que tá valendo a pena focar 100%. Olha, já agora, deixa-me falar de um trade do Mikael. Meu, eu vi uma coisa que é macabra, ok? Diga. Ele tem um trade. Não, ele tem um trade. Meu, aquilo é lindo, ok? Ele tem um trade em que ele está a favor, está em edge, eu acho que ele está em edge e o mercado entra um monte de dinheiro num tick, ele entra uma
uma exposição absurda num tique, fecha 33 no mil tique libras. acima e ele só faz 300 paus. Ele ganha um tique, né? É, eu vi isso aí também. Não, tá bem, mas ele faz Aquilo um ali é tique contra a poesia TDC. pura. Meu, vão ver isso, meu, que aquilo é a coisa mais linda que nós podemos ver no... Meu, aquilo é lindo. É lindo Foi um tique com parabéns. 33 mil É capas. lindo. 33 mil. Mas não é só o valor, é o movimento. Porque estava um dinheiro entra um dinheiro pesadíssimo naquele tique, mas assim uma coisa assombrosa. Meu, vão ver esse trade, porque aquilo é poesia. É coisa linda de ver mesmo. É... Incrível. Bom, e tem mais algumas coisas aqui, ó. O Will, eu acho que é Will, né? Tem uns caras com muita grana nessa Euro. Haha, tem. Meu Deus do céu, eu queria ter o patrimônio de um tique de alguns caras. Bizarro. Aí o Messias falou ali sobre o Ricardo, né? Enfim, algumas polêmicas ali. Não vou nem, né, falar muito sobre, porque senão Siga. dá treta. O Bruno perguntou ali com quanto tempo bolsa de aposta deposita o saque. Cara, white labels em geral é manual, né? Então, 1 ou 2 dias aí já vai estar na sua conta. É rápido. Opa, eu já Demora me muito não. demorou mais tempo do que isso, ok? Mas às vezes eles podem precisar de ver alguma coisa, a ver se alguém andou para ali fazer uns truques e se calhar pode-se estender. É. Por isso. Aí o Messias falou assim, ó, Renan, sou A mim seu pagaram-me fã. sempre, ok? A mim pagaram-me sempre, fazer publicidade. Sim. A mim sempre me pagaram. Pronto, já agora. Excelente. Aí o Messias falou que é meu fã, trabalhando como Under. Valeu, meu querido. E ele fez uma pergunta. Qual é o melhor momento pra entrar no Under? Eu gosto de entrar no Under 2,5 início de jogo. Então, nessa Euro especificamente falando, não sei a opinião de vocês, mas pra mim é quando você consegue ter convicção que o mercado vai mudar o viés. Sabe? Tipo assim, o mercado tá lateralizando muito, muito, muito. Quando você consegue ter convicção que o mercado mudou o viés. Ou seja, quando o mercado desceu 2, 3 ticks e você não viu resistência, sabe? Pra jogar esse preço pra cima lateralizando novamente. Basicamente pra mim é isso. Não sei na opinião sua, André, e do Daniel. Concordo. É fácil, Tem que ter é fácil, é paciência. fácil. É fácil. Eu vou ajudar aqui. Eu vou ajudar aqui a malta a fazer um monte de dinheiro hoje no Under. Se ficar 0-0, ok? Pô, vou Mas anotar. só se ficar 0-0. Só se ficar 0-0, tá bom. Como é que nós vemos a procura no mercado? Quando a melhor equipa estiver a atacar e deixar de haver procura de pessoas a querer entrar a favor do golo e de pessoas a querer fechar a posição, ok? É o momento que provavelmente o mercado mudou a ideia e vai levar caminho. Está à espera da próxima situação de jogo tranquila para o mercado começar a ir embora. O que não quer dizer, mas eu vou entrar só nessa situação de jogo tranquila. Não. Ninguém vai conseguir por tudo. Ninguém. Há pessoas que conseguem, mas na maioria das vezes não vamos conseguir, mas para a mudança de viés de mercado provavelmente vai ser 80% nessas situações. Vocês percebem? Numa situação que a maioria das pessoas quer sair e querem entrar no over, o mercado congela e ninguém está a fazer isso, ok? Pronto, é isso. Excelente. Se discordarem de mim, colegas, discordo. Agora uma pergunta pra você, André. Você falou, né, com relação às abordagens e tudo mais, essa Euro tá difícil pra você. Que adaptações que você tá fazendo, né? Porque eu acho que é o problema de todo mundo, né? Aí depois que você responder, eu respondo. Se o Daniel também quiser, fica à vontade. Que adaptação que você teve que fazer no seu trade pra melhorar o seu resultado na Euro, sabe? O que você tá pensando, sabe? Uai, desde que eu comecei no trade, eu era muito clica, 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 clica. Eu tô vendo que a paciência tá sendo o que a gente falou desde o começo do programa, é esperar o mercado. Enquanto o mercado não for, não adianta brigar com o mercado, principalmente quando esses caras aí não tem condição nenhuma. Então, eu tô tendo que ter mais paciência ainda. Tem que Pra até não no meu clicar. viés para não clicar. Verificar as abordagens certas, assim, onde é que vai descer realmente e tal. E assim, até o mais simples, é tipo assim, vou pagar a aposta da zebra. Você tem que dar uma olhada, não é toda aposta você tem que pagar, porque, para mim, quando você está fazendo liga, é um jogo normal e tal,
eu acho que isso tem valor, tem muito valor de pagar a aposta da zebra se ela tá mal e tal, porque só que a necessidade de uma Copa muda muito, da Euro muda porque tem muita gente dentro do mercado. Então, assim, é muita coisa para se olhar para fazer a mesma coisa de antes. Então, eu estou tendo que dar uma segurada até para clicar, na aposta da zebra vai pagar. Não é toda aposta que vai pagar, porque tem a necessidade, se ela está perdendo, ela tem que fazer 2 gols para classificar por saldo de gol. Então, vai segurar mais um pouco ainda e tal, e aí ver como é que tá o jogo. Eu acho que tem que ter muito mais paciência para clicar. Pelo menos eu estou fazendo isso, né? Tipo, tá sendo um pouco mais seletivo nas oportunidades, mas não necessariamente fazendo longas exposições, tipo 1 minuto, 2 minutos. Fazendo movimentos mesmo. Tipo, de 1,90, 1,80 e boa. Sim, eu tô fazendo isso por exemplo, o jogo da Bélgica teve, como se diz, teve o azar de levar, porque tava descendo uma loucura. No segundo tempo, já no final do jogo, saiu o gol do De Bruyne de tiro de meta. Essa aí tá complicado, viu? Tá parecendo bingo. Falei até pro pessoal do Alfa. Você tem que levar gol de tudo quanto é jeito pra você bingar. Hoje eu levei gol de lantereio, de tiro de meta, o cara jogando pra dentro do gol sem ninguém, gol da Turquia. Nós vamos bingar, calma aí que nós vamos. E aí. Mas estava descendo muito. Ali não tinha o que fazer, tinha que ficar bem, levar o gol. Mas tentar pegar essas oscilações, porque mais ou menos ali você vai vendo o dinheiro ficando, pote, os pesadões que a gente fala, e tentar pegar essas oscilações ali. É porque é difícil. Até outra coisa, até quando tem, como é que fala? Tem valor ficar, você tem que dar uma olhada, para ver se tem valor mesmo. Porque não, o preço está muito alto, a necessidade está segurando. Mas Olha, tem que mas descer. Tá, mas foi se bom alguém tu que falares não nisso. quiser Mas, depender. André, foi bom falares nisso, porque por acaso eu não falei, passou-me. Que foi, eu estou muito mais seletivo. Eu estou várias, como é que vou, nos Bundesliga. Eu tento estar sempre dentro do mercado. Ou seja, tento estar muito dentro do mercado. E eu aqui estou várias vezes fora do mercado. Muita, é tipo, estou muitas vezes fora do mercado. Estou mais vezes fora do mercado do que dentro do mercado. E aí sim, isso é uma grande diferença para mim também que não falei. Essa foi a Eu tô principal tentando fazer isso, diferença. né? Oi, desculpa, André. Sim. Eu tô Para mim tentando também, para fazer mim isso, foi. ainda Para não mim também. consegui do jeito que eu quero. Porque Eu no comecei YouTube, a fazer depois de me estar sempre a lascar, ok? Também meio que me obrigaram outra vez. É porque assim, em linhas gerais, né, se você parar pra pensar friamente, igual esses exemplos que eu trouxe, né, foram exemplos que tiveram muito valor. Por quê? Porque o mercado correspondeu e desceu. Mas se o mercado simplesmente não corresponde e não desce, como tá acontecendo várias vezes, não faz sentido a gente dar murro e ponta de faca. É isso que eu acho que é importante a gente deixar muito claro, né? Eu acho que o maior valor nessa Euro tá em você estar fora do mercado ou em lei quando o mercado não estiver descendo. No caso do Match Odds são outras lógicas, né? Mas no caso do mercado de gols, under e over, se o mercado está descendo é back e acabou. Se o mercado tá lateralizando, ou você fica de fora, se você não trabalha a lei, ou você fica em lei. Não tem jeito. Porque você vai dar murro em ponta de faca, é muito difícil. Poucas são as oportunidades igual essa que eu mostrei aqui, nessa Euro, que é, eu teimo com o mercado e depois o mercado percebe e muda a frequência. Quando isso acontece, é o maior valor possível, que é, eu já vi um cenário que o mercado ainda não viu. Logo eu antecipei, estou no mercado para pegar a oscilação toda, que foi o que eu mostrei aqui no jogo da Escócia. Sim, Renan, mas KB, é porque às vezes nós já falámos disso em outros programas, é que às vezes a tua leitura é tão fina e tão boa, em que tu te posicionas logo. Mas o mercado precisa mais do que uma confirmação para se colocar logo. E às vezes nós vemos as coisas corretas e mais vale, mais vale tipo, pela experiência que se tem, bem, mas o mercado vai ainda um bocadinho demorar a corresponder. É óbvio que corremos o risco de perder o movimento, ok? Mas se não perdemos o movimento, o EV desse movimento dispara, ok? Ele era um trade EV+, vira EV+, ou EV++++, ok? Por causa do... diminui-se o tempo de exposição, diminui-se o risco e a oscilação é muito similar, ok? O mercado também tem que perceber o movimento, não é só nós temos que perceber o movimento. Não, e é exatamente o que eu disse. Tipo assim, se o mercado está descendo,
É back. Se o mercado tá lateralizando, ou seja, você não precisa ter uma visão de mercado de outro mundo, não. É simples. Não. Dei back, o mercado não desceu, acabou. Não é pra você tá back. Agora, quando você identifica que o mercado desceu 1, 2, 3 ticks, cara, força 2 ticks abaixo já, porque provavelmente vai fazer o movimento completo. E se ele fizer o movimento completo, você vai estar dentro, sabe? Então isso é o que eu acho que tem mais valor nessa euro em geral. E eu acho que era isso que a gente queria passar aqui, né? Passar um pouco da experiência, passar um pouco do que tá sendo essa euro, que tá sendo bem desafiador. Sempre é desafiador essas competições grandes, né? Não é fácil. Algumas abordagens é mais tranquilo, outras são mais difíceis, né? De match odds, sendo muito sincero, o que pra mim tá tendo mais valor e o que me deu dinheiro no match odds nessa competição, apesar de eu não ter clicado em todos os jogos no match odds, é estar com stakes plantadas em preços que eu não acho correto. Absurdo. E aí o mercado me busca lá e eu tô numa posição coerente, de acordo com o meu viés pela leitura de jogo e de acordo com o viés também do mercado, ou seja, um favorito a odd lateralizando, ou uma zebra a odd subindo gradativamente. Então, entrar a bons preços nessas situações, eu acho que é o que tá tendo mais valor, né? Eu é simples. Tenta identificar uma stake alta lá, mete o dinheiro à frente. Vai lá e o gajo não tira o dinheiro, eu fico com ele. Vai lá, o gajo que tira o dinheiro, eu retiro. E só isso, eu copio os outros. É. É muito isso que eu estou a fazer. Follow the money, né? Follow the money. Tem muito mistério. Aqui passando agora no chat pra gente encerrar de vez, né? E já, de novo, te inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação, se inscreve no canal do Forrada aqui também, o link tá aqui embaixo. E bom, mandem as últimas perguntas aí pra gente encerrar, que temos que, né, se preparar aí pra começar a fazer a Euro. E passa o feedback de vocês aí no chat, por favor, o que vocês acharam desse conteúdo, desse papo, se agregou, se não agregou, o que faltou falar, enfim. Porque a nossa ideia aqui é genuína, a nossa ideia é entregar um conteúdo de qualidade pra vocês, só. Bater um papo, conversar, acho que é esse o nosso objetivo, né? Não, o meu não é. Não? Perdoa. Qual que é o seu objetivo? Não. Fala que é dinheiro, fala. Eu quero te falar de coisas com qualidade, mas o meu objetivo, eu não tenho peso nenhum em entregar coisas e entregar conteúdo de qualidade para as pessoas. Eu venho aqui, passo um bocado a falar de trading como eu gosto e tento de ser coerente. Não quero que eu venha para aqui falar e depois falem lá em casa. O que este gajo falou foi tudo uma bosta. Às vezes vai acontecer. Pode mas acontecer. A maioria das vezes que não seja. E pronto, e é isso. Eu não tenho compromisso nenhum com ninguém. Peço desculpa. Certo. E você, André? Eu tenho compromisso de falar bem, não falo, mas tenho compromisso. Perfeito. Compromisso nenhum. Aí o Ellison falou ali, ó, na Alemanha ontem ele carregou no 2,5 também. Sim, carregou forte e feio. Aí o Armison, ele falou, campeonato egípcio, bora? Aí não, né? A gente tá aqui no Forrada, mas o Egitão a galera do Alfa gosta. Deve ter um monte de drogadinho clicando lá nesses Eu jogos. fiz o primeiro jogo, foi bom. Tens alguma coisa contra? Não me importa nada de fazer isso. Não tenho nada contra, Eu fiz o primeiro jogo hoje. Foi bom, rapaz, fazer jogo com feed. É outra história, né, André? Que aí você tá nessa zona de conforto, né? Não tem jeito, Saudade. né? Ai, Bundesliga 2, saudades. Áustria e França, vá pra puta que pariu. Aí o Quintela falou, ó, cada tique mais perto do veleiro. Perfeito. Aí o Bruno falou, o gol mais carregado que tomei foi aquele contra a Turquia. Puta que pariu, eu saio do turco, mas o turco não sai de mim. Cara, ó, só deixa eu aplaudir. Exatamente, mano. Eu não tava trabalhando isso, felizmente. Calma. Aquele gol foi maluco. Ó Bruno, eu não sei o que é que o Psychoff anda para aí a fazer, rapaz. É que essa expressão é muito estranha. Cuidado com isso. Ó, o Daniel. Todo quinta série B. Não tinha como. Desculpa, Bruno. Desculpa. Tá perdoado. Aí o Ellison falou que o back dele na Suíça não bateu. De fato não bateu, né? Foi empate o jogo. Aí o Moisés falou, eu com pouco tempo de under, logo na primeira rodada vi que não era pra mim. Continuei no match odds normal e under só nos campeonatos normais. É uma opção também, né? Simplesmente pegar e abdicar de trabalhar uma competição. De novo, né? É uma competição de tiro curto. É um mês. O que é um mês no seu longo prazo, né? Nada. É uma competição que tem hype, é uma competição que tem muito dinheiro, mas assim...
Você não é obrigado, né, um Daniel, trader, a trabalhar. eu como não sou um trader tão pesado assim, ok? Aham. Estas competições não fazem tanta diferença para mim, ou seja, eu não tenho que esperar 4 anos para injetar todo o que eu idealizo de stake no mercado. E elas, eu acho que todos nós devemos fazer estas competições, que é tipo imprescindível fazermos estas competições Eu ia para comentar passarmos pela isso. experiência, Não, para passarmos e pela não é nem a experiência experiência, é o e aprendizado por que esse tudo o que ela mercado passa, era né? isso que era isso que eu ia dizer. Porque, por exemplo, agora quando vierem as ligas, se acontecerem coisas similares, tipo golos, vamos supor que existem muitos golos tardios agora. Se houver golos tardios, bem, aqueles unders no final vão estar sempre altos. Se tiverem a entrar as bolas paradas todas, quando começar a liga, os preços das bolas paradas vão estar sempre inflacionados. E se continuar a bater, vão continuar inflacionados ainda com a mesma moda do europeu. E há algumas movimentações que aconteceram no Mundial que depois se mantiveram. Sim. Muito menos vezes, mas nós identificamos, espera aí, que esta movimentação é dali. E agora, Eu e tô agora na a mesma Copa do coisa. Mundo, eu não sei, cara. Ok? E agora a mesma coisa. Atenção também à movimentação nos mercados, porque os jogos que estão a ter feed, tipo França, às vezes, a movimentação é mais parecida com o que nós estamos habituados, bem mais parecida. As pessoas têm muito mais confiança de manter o dinheiro no mercado e de absorver o dinheiro aflito, ok? E enquanto nos jogos não têm feed, as pessoas não têm a mesma confiança de manter o dinheiro no mercado e as oscilações são maiores, tanto para back quanto para lei. Por isso, vamos supor que a liquidez na La Liga triplica, ok? Nós, Amém. eventualmente, Tomara. poderemos ter umas coisas desse género, ok? É muito por aí. Isto também está acontecendo. Não é só pela quantidade de stakes grandes, é pelo grau de confiança também das pessoas. E isso tem muito a ver com as condições de trabalho, ok? Por isso, atenção a isso também, até dentro das condições que nós temos para trabalhar no europeu, ok? Por isso, os jogos com feed vai ser mais parecido, com transmissões muito rápidas, vai ser mais parecido ao que nós estamos habituados. Sim, total. Inclusive, isso é um ponto que vale destacar, né? A Copa do Mundo 2022 já treinou muita gente, me incluindo, a trabalhar com delay, né? E depois da Copa de 22, meu principal campeonato deixou de ser a Bundesliga, por exemplo. Passou a ser a Premier League e a La Liga, né? Então, assim, é ensinamento. Você pode não trabalhar? Pode. Conheço alguns traders, inclusive, que são consistentes já há anos e que abandonaram a Copa do Mundo, sabe? Não tem problema nenhum. Mas convém, na minha visão, estar lá e para aprender, né? Para aprender. Sempre evolução é importante. Né? Se eu fosse professor de uma turma de 20 alunos, eu dizia assim: quem se está a sentir à vontade nesta competição, mantenha a stake ou aumente ligeiramente. Quem não está a sentir à vontade nesta competição, abaixa a stake para 10% e trabalhe na mesma. Era o que eu ia dizer. Pra... E até porque... E vira tempo de tela. Né? Até porque Passem por esta experiência. Algo ali vai fazer sentido pra você, né? Algo ali você vai ver valor. Passem pela experiência, meu. Aprendam, meu. Tenham a sagacidade e a... Eu falei aqui, a curiosidade de aprender isto. Pra mim, a primeira rodada foi super difícil. Super difícil. A segunda já foi boa. E agora a terceira, que tá começando agora, né? Tá sendo ok também. Ontem foi bom pra caramba, não posso nem reclamar. Sabe? E eu também tive que fazer gerenciamento de stake já agora. A primeira volta, eu tive que baixar a stake. A primeira volta até meio da segunda, eu tive que baixar a stake para não ter que depositar e para não quebrar a banca. Já só para... Se alguém mais fez isso, olha, está como eu. Para não ter que não é vergonha nenhuma, né, Daniel? Não é vergonha nenhuma. E depois a coisa fluiu já em alguns jogos, já estou no parâmetro normal novamente e vamos ver como é que corre. Já meti a cabeça de fora, já estou no green, um green não extraordinário, mas com algum conforto e vamos ver. Ó, o Martins, ele perguntou ali, ó, se a gente acha... Aí vai ser uma pergunta mais pra mim, que vocês não trabalharam ontem, né? Não vi. Eu vi. Se o match odds ontem tanto o match odds quanto o limite estavam precificados correto aos 90 minutos. Na minha visão tava, Martins. Na minha visão tava.
não tinha como, sabe? É muita necessidade. E lembra que eu comentei ao longo desse forrada, né? Que é a questão da curva exponencial pra mim, de necessidade. Cara, é isso pra mim, sabe? É uma curva exponencial de necessidade. Então o mercado ele vai jogar aquele preço pra coisas absurdas. E ali não era necessidade de um time. Era necessidade dos dois times. Porque os dois tinham chance de classificar. A Escócia praticamente ganhou, classificava, né? Porque fazia 4 pontos. Então assim, eu acho que tava correto. Na minha visão, aqueles preços estavam corretos. E na maior parte do tempo ficaram corretos. Tá? Aí o Bruno, ele perguntou, né? O Bruno Simplício, ele perguntou qual plataforma vocês fazem os aportes. O bolso de apostas é uma boa? Cara, a gente trabalha na Betfair Exchange, né? Em geral. Então, assim, é na Betfair Exchange que a gente trabalha. A gente não faz aporte mais na banca, né? Faz muito tempo. E, enfim, porque aqui é pra sacar, né? Não pra depositar. No começo da carreira, acho que até vale a pena. Mas depois de um tempo, eu faço mais reduções de stake, do que aumento de stake, oh caramba. Enfim, mas isso é outra conversa. Aí o Hugo falou, odd 2 aos 90 minutos no limite do jogo da Hungria. Pra mim teve muito valor. É de pagar ou não? Se você estiver falando em lei, eu acho que teve muito valor. Em back, eu acho que não. Pra mim, naquele jogo, mais de 50% das vezes sai gol nesses 10 minutos. Opinião levemente polêmica. Mas pra mim, era lei. Eu não dei esse lei, tá? Lá em cima. Eu acabei pegando o gol, mas foi numa situação de microtrade lá embaixo. Enfim. Se dividirmos a odd de 2 ou 50% por 10 minutos, quanto é que paga? 5%. Ou seja, se o jogo estiver ligeiramente over, a maioria quando um jogo está over, vale mais do que 5%. O único ponto ali que eu achei meio estranho, porque eu considerei que o goleiro ia estar na área, né? E a Escócia não botou o goleiro na área. Bem feito, foi punida e tomou o gol no contra-ataque. Porque é um absurdo não botar o goleiro na área. Tipo assim, pra mim é inaceitável, tá ligado? Bizarro mesmo. Sabe por que ele está a dizer isso? Porque ele meteu dinheiro no mercado a especular que o guarda-redes ia para a área. Pois é, eu ia pegar com 3 stakes, daí eu peguei com 2 só, esse filho da puta. Mas tudo bem, vida que segue. Aí o Hugo falou, né? Na minha opinião, nesse Mundial, né? Eu acho que ele tá falando da Euro. A ideia é antecipar a entrada, mesmo levando a algumas situações de perigo, e depois entrar na onda. Caso contrário, quando já existe movimento, já não tem valor. É uma percepção também de você assumir ali, né? Eu falei nisso, eu acabei de falar nisso. Pá, há sinais no mercado de procura e oferta do preço, ok? E é esperar por eles, ok? E é esperar por eles, assim que vimos que a procura daquela posição que nós queremos está a diminuir, ok? Se calhar se já ninguém a quer, se começa a deixar de a quererem, é nós esperarmos que ela desvalorize, entre aspas, valoriza para nós. Sim, exatamente. Aí o Brad deu um boa tarde, Brad, meu querido. Não é só especulação, é isso que eu estou a querer dizer, a leitura. Sim. Aí o Najib falando, importante ressaltar que todo trader do mundo está nesses jogos da Euro. Grande maioria, né? Aí o Brad passou a informação aí, ó, Espanha hoje com o time reserva, sem os extremos agudos. Interessante esse jogo back under, viu? A Espanha meio mista ali, muito me agrada. Aí o Bruno falou, basta um trader qualquer do outro lado do mundo pra negar o resultado positivo do seu trade. Mark Douglas disse isso. Pior que aqui às vezes é isso mesmo, né? É verdade. Aí o Liug falou que a Euro dele já foi encerrada. No começo da minha carreira foi o Daniel, mas só deixei no ar. Então, na minha também. Aí o Thiagão falou, Daniel trazendo verdades, perfeito. Aí o Rick falou, onde vejo essa poesia? A Betfair intercedeu por vocês todos, pá. E meteu-me a correr do mercado. Filho, não te queremos aqui, vamos embora. É duro, né? Conta para a secata. É no Instagram do Mikael, Rick. Depois, se você quiser, me manda uma mensagem no Instagram lá que eu te passo o @ dele lá. Que agora eu não tenho fácil aqui na mão. Vamos ver aquele trade dele. Okay. Aí o Quintela perguntou se eu tô em algum Dutch da Euro. Vocês estão? Eu não tô, não. Peraí. Zero Dutch. Estão a ver o gol do Messi que pega na bola a meio campo e marca? Estão a ver o gol do Maradona que pega na bola, leva a mão, até né? lá à frente e marca? Não, ele pega a bola com a mão. Maradona ele só sabe fazer gol de mão. Não, porque isso é de trapaceirice. Tá. O outro é de habilidade. Por isso mesmo. Argentina. Aquele trade do Mikael é o gol na carreira do Messi, ok? Perfeita análise. Mas eu não tô em nenhum Dutch. Vocês estão em algum Dutch da Euro? Não. Eu não tô, não coloquei dinheiro. Até
coloquei, mas nada de relevante, eu abandonei no meio do caminho e boa. Aí o Léo Guedes falou, eu como marinheiro de primeira viagem no Under, posso dizer que está sendo um grande aprendizado sobre as possíveis movimentações de mercado. Excelente, o Léo que inclusive, recém-chegado no Alpha lá e já tá, cara, conversando com a gente, trocando ideias, tem um futuro promissor, querido Léo aí. Aí o Vini falou ali, ó, muito bem colocado, Daniel, normalmente alguns resquícios de movimento dessas competições ficam pra temporada. Total. Até no começo o negócio do acréscimo, a gente não sabia que ia ficar ou não. Se ia continuar ou não, né? Das temporadas. Vai dar, o mercado ia lá pra cima e dava pouco, e aí depois se equilibrou, então, assim, o começo é bem assim mesmo. Exatamente. Aí o Brad perguntou se o Daniel já se rendeu ao Roberto Martinez. Falou que Portugal só perde a Euro pra Alemanha. Sim, o primeiro jogo dele, por exemplo, não é muito bem conseguido, ok? É isto, ia dar-me conversa a mais para o tempo que eu tenho agora. Mas o primeiro jogo da Euro é mal conseguido dele, mas Portugal tem uma coisa que não costumamos ter. Que é o Papai nós ganhamos Cris. aquele jogo Sim. nós ganhamos aquele jogo na raça. Perdão. Nós ganhamos aquele jogo na raça, ok? E atitude a equipa tem, que nos falta muitas vezes. E isso é bom. Tipo, Um pouquinho de precisarmos Porto, dela, né? vamos ter. A seleção tem que ter um Sim. pouquinho de Porto. Sim, não gosto dessa afirmação, mas é exatamente isso. Pra galera entender mais fácil. Depois, o Ronaldo perdeu o peso na seleção que tinha, ok? Lá o Bernardo, o conjunto núcleo dos jogadores, o Bernardo, o Bruno Fernandes e afins, aqueles jogadores já têm mais peso do que o Ronaldo. E o Ronaldo está a jogar Tem que ter. Eles têm que ter. O Ronaldo está a jogar para a equipa e está a jogar para caramba. Assistência que ele deu, eu fiquei puto. Okay? Eu falei, chuta no gol, filho. É muito injusto ele não ter gol até agora. É muito injusto ele não ter gol. Eu fiquei puto que ele deu assistência. Esse filho da puta, ele é tão genial que ele sabia que ele ia quebrar o recorde de assistência. Aí ele preferiu dar assistência do que fazer o gol. E vou dizer uma coisa que parece controversa, que é a perda da arrogância do Ronaldo tornou-o melhor. Tornou-o melhor nesta... Ele é genial, Euro, okay? Porra. Ele vai estar na próxima Copa. Ele é genial. Cara. Ou seja, ele meio que saber se meter no local dele, tipo, mostra o quanto ele é bom, porque foi inteligente o suficiente para o fazer, ok? Gênio. Ele é incrível, incrível. O maior europeu já existente na história do planeta. Aí o Barreto falou, estou sentindo dificuldades em trabalhar com delay e radar bugado, qual a dica de vocês? É o que a gente falou no programa todo, né? Basicamente. Mercado. Acho que é focar no mercado e nas oscilações um pouco maiores. Não tentar fazer tanto micro trade. Aproveitar esse período de euro para exercitar a exposição um pouco maior, que também tem valor. Menos oportunidade, porém também tem valor. Acho que é isso, né? Tá entregue? Gostei do programa, hein? Eu já procuro o layout para fazer o jogo, porque ainda não consegui. Perfeito. Bom, agradecer a todo mundo aí que participou. Programa hoje muito, muito fera. Távamos um pouco distantes, né, aí. A gente tava off-trade não, né? Off-trade também, porque a gente saiu de férias, né? Depois voltamos, enfim. Mas agora estamos de volta. Provavelmente a gente vai continuar fazendo nesse horário por algum período. Mas, enfim, a gente avisa vocês aí. Me sigam nas redes sociais pra vocês não perderem nada. Se inscrevam no canal do Forrada, se inscreva no meu canal. Deixa o like, que isso é muito importante pro YouTube divulgar esse conteúdo. E essa é a forma que você tem, né, de apoiar o projeto aí. Só deixar o like, pô, custa nada, de graça. E agradecer Daniel e André aí pela parceria de sempre. Dizer que estou muito feliz da gente ter voltado. Episódio número 45, cara. Muito tempo. Obrigado à presença, agora sendo mais humilde. Obrigado à presença de todos aqui, ok? Foi um número que eu não estava à espera de hoje. Tinha comentado de hoje, estas pessoas. Uma centena de pessoas que eu não estava à espera ao vivo. Porque nós estivemos fora do ar. Obrigado a todos, pá, e claro, eu não tenho nenhuma obrigação convosco, mas faço-o com todo o gosto. É isso. Aí a parte brasileira, tá vendo? A parte brasileira, André, essa parte aí que falou com ele. Né? Da hora. Palavras finais, eu quero falar duas. Primeiro, quando sua mãe chegar e falar assim, você não pode ser Maria, vai com as outras. Eu não, você pode, você deve. Excelente. E segundo, corrigindo o senhor Daniel, por favor, quando for referir ao português, fala Cristiano, porque Ronaldo só tem um. Obrigado. Até mais. Ô, louco, que isso? Calma aí você tá falando mal do meu papai, cara. Não, e pior é que ele tá a pegar numa coisa... eu não falo mal do outro. Ele tá a pegar numa coisa... É que ele tá a ser esperto, porque ele tá a pegar numa coisa... É irrefutável. Não, tipo, não tem como... Sem mais, não tem como... Ronaldo é o Cristiano e acabou, porque os números dizem isso.
Mas, mas Fenómeno foi tipo a minha inspiração para eu gostar de futebol, acho eu. Daniel, Isso. faça contabilidade. Aqui é futebol. Obrigado. E digo Número mais, tá? caralho. Tô brincando, tô Na brincando. tô hora, brincando. vamos embora. Desde Neymar a gente não via um talento como Estevão. Esse moleque é. Novidades em breve na seleção. Tamo Pensei junto. que o Estevão E os ia fazer guri um do Daniel gol de frente. chegou. Que susto. Descarrega, bicho. Foi. Ah, não foi esse. O que ele falou? Não ouvi. Hã? Carrega Benfica. Não, grita alto, muito alto, muito alto, muito alto, muito alto. Estourou. Ainda bem que estourou tudo. Ai, meu Deus. Pera, calma. Esse que cortou a internet. É, Sim. esse aí tá lá no Senado contra as apostas, viu? Esse aí tá aí, ó, Vicente. Não. Este era a mesma tesoura. Vai. Tchau, adeus. Tamo Esse junto, diz aí, malta. você vê. Se inscreva no canal, ativa a notificação. Forte abraço e bom Sim, trades a estás tudo todos, hein? aparecer. Por isso vê lá o que é que dizes, não envergonhes o teu pai. Tchau. Vá. Alô. Vá, pessoal, um abraço a todos. Abraço.